Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do The Floripa Podcast. Hoje a gente traz aqui um tema bem sensível que envolve as nossas relações familiares. Como essas relações impactam na nossa vida em várias áreas, na nossa prosperidade, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos. Então, sejam bem-vindas, Brenda e Rose. Muito obrigada pela presença. É uma alegria ter vocês aqui. Não me contentei só com uma pessoa para trazer aqui. Então, eu trouxe duas consteladoras, porque esse assunto é muito complexo, às vezes também gera muita polêmica, preconceito. Então, eu quero que vocês me ajudem e ajudem as pessoas a entenderem também o que é a constelação familiar e o que ela não é. Então, podem começar. A constelação familiar, eu digo que é um manual, um meio de relacionamento, como se relacionar com a vida, com as pessoas, te direcionar. Se você infringe uma lei sistêmica, consequentemente vai ter desordem na sua vida. E a não desordem é seguir essas leis corretamente. Como descobrir quais são essas leis? É aí que a constelação entra e auxilia. E para ti, Brenda, como que foi chegar na constelação familiar, assim, durante a tua vida? Como que tu decidiu ir para esse meio? Então, para mim, a constelação ela veio justamente como um suspiro de salvação comigo mesma, porque por muito tempo eu fui aquela pessoa revoltada, Nossa, também, também. revoltada com muita raiva, raiva dos meus pais, julgava demais os meus pais, eu me colocava num lugar de vítima perante a Uhum, vida, de que tudo que dava errado era por causa da minha criação, porque eu não tive oportunidades, porque eu vivi escassez, porque os meus pais viveram um caos dentro do relacionamento, então tudo que eu uhum, vivenciava era culpa dos meus pais, assim dizendo, né? Então, dentro das minhas experiências durante a vida, eu senti que eu precisava de. Assim, não é possível que a vida seja isso, não é possível que eu tenha que estar sempre brigando. Foi um estalo que eu tive em um determinado momento. Então, a constelação, ela me trouxe o autoconhecimento. Justamente entender das leis sistêmicas e trazer como um estilo de vida. De o que eu preciso, quais são os passos que eu posso dar na minha vida para que ela seja mais leve, mais fluida. E principalmente olhar para os meus pais com um outro ponto de vista, uma outra ótica. uhum. Pra ti, Rose, conta um pouquinho. Eu, meu filho estava na fase da adolescência e começou a falar de suicídio e parou de me chamar de mãe. E eu já mergulhava por esse mundo, fazia Das Teta terapias, Healing, né? terapias, né? Brenda também fez, né? Fiz de tudo. Várias Eu de falo que eu fiz de É, tudo até que prova o a, contrário. a gente vai escavando, escavando, porque Sim. não, buscando uma solução. buscando uma É. solução. Uhum. Até que eu cheguei na constelação e falei, É isso. é isso, não é possível que aos 40 anos de idade que eu vou descobrir que existe isso, eu que busquei tanto. Primeiro eu fiquei com raiva, né? Aham. Primeiro você fica Raiva. brava. Como que eu nunca descobri isso? E aí eu vi que meu filho estava me repetindo. Minha mãe faleceu quando eu era criança e a gente, por outros motivos, excluímos a minha mãe, né? Fiz essa exclusão. E isso na constelação familiar é o maior erro que você pode cometer. Julgar sua mãe, excluir ela, é o pior erro que você pode Com o cometer. pai também, né? Que foi o que a gente conversou antes, que foi o que eu fiz, né? Por muito tempo. Sim, sim. Pai e mãe. E até assim, eu tinha uma excelente relação com meu pai, mas eu também excluía ele, porque quando eu excluo a minha mãe, por amor a ele, eu acho que ele não dá conta. Então, eu Uhum. minimizo a força do meu pai e eu não tomo essa força também. Então, eu não tinha força para educar meu filho, não tinha força para ir para a profissão, não tinha força para manter os relacionamentos. E meu filho estava indo por esse caminho, estava olhando para a morte. E eu falei: não, preciso fazer alguma coisa. Mergulhei na constelação, a minha relação com ele foi transformada. E eu falei: gente, eu preciso levar isso para as pessoas. E o tanto que a constelação transforma, e não é assim, hoje eu sou uma coisa, amanhã não. Ela é gradativa, Sim. você vai transformando, você vai virando essa pessoa. Não que você vai, eu quero fazer isso, não, você vai se transformando. E eu acho que dois pontos importantes, complementando o que você falou, no quesito de excluir os pais, né? Não significa, eu acho que muitas pessoas têm o questionamento assim, mas tomar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, é conviver? Se eu tive situações, atitudes que me fizeram, Terríveis. isso, terríveis, que me fizeram mal, eu preciso abraçar, eu preciso estar junto, eu preciso conviver? Não. Na visão sistêmica, há uma integração, mas ela é uma integração interna.
Não é sobre presença, não é sobre toque, é sobre assentir a existência. Exato. A minha mãe, eu fiz tudo isso com ela já falecida há muito tempo. Uhum. Aos 40 anos de idade, fazia o quê? 32 anos que ela tinha falecido. Então, eu comecei esse processo de tomar a minha mãe com ela já falecida, né? Uhum. Então, é a prova do que você falou, que não precisa estar presente, conviver, Aham. abraçar. E teve um episódio que também tu comentou com a gente que de repetição, que teve contigo um episódio da tua mãe que foi excluído e aconteceu contigo também. Sim, a minha mãe faleceu de acidente de carro. Ela ficou viva por algumas horas, né? E não reconhecia as pessoas. Exatamente, eu tinha 8 anos quando ela faleceu. Quando eu fiz 16 anos, 8 anos exatamente, eu sofri um acidente de carro no mesmo mês que ela, em dezembro, perto das festas de final de ano. E eu repeti tudo isso, o acidente, eu não reconhecia ninguém quando foi me visitar, o médico me desenganou. Então, assim, eu estava Nossa. seguindo exatamente os passos da minha mãe. Mas por que isso? O sistema não permite exclusões. Eu revivi exatamente o acidente da minha mãe para trazer a memória dela de volta para a família, para o sistema todo enxergar ela novamente e não permitir essa exclusão. A alma do sistema familiar não permite exclusões. Então, a gente sempre vai ter um membro da família repetindo um excluído, seja um assaltante, seja um assassinato. Uma pessoa sempre calma, nunca fez nada, de repente comete um assassinato. Ele está repetindo alguém, porque a gente sempre está a serviço do nosso sistema. Somos mais leais do que livres. Exato. Essa é a máxima da constelação. Somos mais leais do que livres. Você pode achar que não, eu vou fazer totalmente diferente. Se você falou isso, pode ter certeza que você vai fazer algo E igual a alguém porque no seu sistema. muitas vezes é inconsciente, né? Não tem como É saber. total inconscientemente. É algo que está no registro do campo do sistema, né? Então, E eu era muito cética nessas coisas, pensava que só se passava biologia, genes, essas coisas. Só que teve um comportamento que eu observei uma vez, eu não tive muito contato com meu pai, então eu não sei coisas sobre ele. Só que uma vez, de coincidência, assim, eu fui no aniversário dele. Eu cheguei na casa dele, estava tendo o aniversário dele. E eu sempre gostei de música, então tive banda nas festas de faculdade, qualquer reunião, festa da minha outra família, sempre era eu a que estava cantando na frente. E nesse aniversário dele, ele era a mesma pessoa como eu. Eu vi o comportamento ali, até estava em outro relacionamento, e ele olhou pra mim e falou assim: Agora eu entendi por que tu é assim. Porque tu é igual ao teu pai, sem a gente ter convivido nunca, naquele quesito ali, né? Em relação aham. ao jeito de se expressar com a música, sabe? Como se comportou na roda com as pessoas, aquela reunião. E era igual sem a gente ter convivido. E eu fiquei, nossa, passa mesmo esses comportamentos, essas coisas pela genética. Sim. Sim, a gente copia tanto o bom quanto o ruim. O dom da música, Sim. o dom de cantar, tem pessoas que falam várias línguas, ou o hábito de ser comediante, de fazer um bolo com uma Sim. avó que você nem sabia, nunca nem conviveu. Gente, semana passada aconteceu uma coisa assim que foi muito incrível. A minha avó era costureira. E eu fui costurar uma blusa minha que tinha furado. E eu comecei a fazer um ponto que eu não sei da onde Isso aí. que veio aquele ponto assim, cara, minha avó. Eu lembro, assim, na hora que eu fiz o ponto diferente, que era. Ai, lindo aquele ponto, a minha blusa ficou maravilhosa. Eu fiquei, gente, a minha avó. Gratidão, vó, sabe? Me veio que eu nunca sentei pra aprender a costurar, mas eu fiz um ponto que eu acho que eu já vi em algum vídeo, sei lá, mas que eu vi que era algo diferente, que eu fiquei, cara, como assim, né? Do nada eu resolvi fazer aquela costura. Então, vem de um registro inconsciente bem lá no fundo guardadinho que a Sim. gente traz, vai E se esse, representar. e esse ganho de consciência que a constelação permite é maravilhoso, porque ela observou um movimento seu cotidiano, a presença da sua avó ali. Mas isso também pode ser muito benéfico num padrão repetitivo disfuncional. Uma pessoa que não consegue se controlar diante da comida, a hora que ela está comendo vorazmente, ela para e olha, quem eu estou repetindo? Esse ganho de consciência já minimiza aquilo que você faz, aquela compulsão já reduz. Sim, total. Ou acho que até do que eu estou fugindo. Sim, também. Que eu preciso colocar algo, sabe? Não enfrentar algo. Ali é um conforto. Eu tive isso também na infância e na adolescência, de descontar na comida.
Uhum. Depois a vida adulta vem um pouco com a bebida também, não queria mais comida e ia com a bebida. Aí depois relacionamentos disfuncionais também, até que eu entendi que, calma, isso aqui, do que eu tô fugindo? E aí vinha a dor da rejeição familiar. É, e a comida ela vem também muito como essa camada de proteção. Quanto mais eu como, né, se eu vou engordando, eu vou criando uma camada de proteção pro mundo não me ferir, ao mesmo tempo também algo que eu não quero olhar. Então, eu vou criando camadas, 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 que fica mais difícil de aprofundar para chegar onde está a ferida. E eu me julgava muito por, nossa, por que que eu fazia aquilo? Por que que eu descontava na comida? E depois eu entendi que foi uma forma de sobrevivência. Sim. Que se não existisse a comida, eu não teria me salvo. Naquele momento foi necessário, teria se sabe? Para protegido. passar, não teria. E aí poderia ter acabado. Porque muitas vezes vem esse momento de tipo, a vida não faz sentido, eu quero ir embora. E aí, quando tem uma coisa ali que ainda, né? Então. E isso que a gente fala é um movimento de olhar para a morte. Eu estou olhando para a morte inconscientemente. Eu quero seguir alguém na morte, honrar essa pessoa do meu sistema que faleceu. E os vícios está muito ligado à ausência paterna. Nossa. Total, né? Ai, Fez tá muito sentido tá agora, né? explicado, sim. Mas eu acho muito importante a gente salientar, Rô, que até para o público, né, que vai acompanhar esse podcast, que o olhar para a morte não significa cometer um suicídio. Não. É o ato de olhar para o menos, seguir sempre caminhos de menos, de escassez, de menos saúde, de menos prosperidade, de relacionamentos positivos. É sempre o contrário do que é mais. O que te traz para mais vida, mais prosperidade, a gente fala que é o olhar para a morte. Para ficar bem especificado, né? Ficar bem pro claro, é público. importante isso, é exatamente isso. O fato de eu beber demais. Eu estou me divertindo. O que que tem de mal nisso? Na verdade, isso é um olhar para a morte, porque você prejudica a sua saúde. No acúmulo disso, vai prejudicar a sua saúde, o seu financeiro. Gente, Financeiro. eu vivi Eu essa época de também. balada. O quanto que eu gastei de dinheiro com isso? Poderia Não ter é? comprado muito, ter investido em outras. Exatamente. Então, esse é um olhar para a morte, é um olhar para o menos qualidade de vida, menos saúde, menos dinheiro, menos aplicações que eu faço, progressos que eu faço, estudo menos. Sim. Todo o olhar voltado para o menos prosperidade, menos vida, menos servir. Pobreza, doença, Total. doença emocional, relacionamentos. Caos, conflitos, tudo que te tira do que é positivo, do que é bom, é um olhar para a morte. E o contrário, né? O olhar para o positivo é o olhar para a vida, seguir para a vida. E aí, quando a gente faz a constelação, a gente fala o ponta de flecha. Quem é a ponta de flecha? Sou eu que estou sendo constelada. Então, atrás de mim estão todos os meus antepassados. Então, quando eu estou olhando para a morte, o que eu estou fazendo? Eu não estou olhando para a vida, para frente. Eu estou olhando para trás. Estou olhando para o meu pai, para minha mãe, para minha avó. Alguém que eu estou tentando incluir. Representação aqui, bota aqui na mesa. Mostra aí pra Exatamente, gente. ó. Vamos supor que esse é você. Você está aqui e atrás sua mãe e o seu pai. A gente sempre fala que o lado direito pai, esquerdo mãe. Quando você vira, você está disfuncional, olhando para o seu pai e para sua mãe. Coloca a estrelinha aqui para simbolizar a vida. Isso. A vida, o dinheiro, né, os seus patrimônios, eles estão aonde? No futuro, lá para frente. E se eu estou olhando para o meu pai ou para minha mãe, eu não vejo essas coisas chegarem, eu não vejo o dinheiro chegar, eu não vejo a casa chegar, eu estou de costas. Aí eu falo, nossa, eu estou lá no meu trabalho, todo mundo chega promovido e eu nunca sou promovida. Por quê? A oportunidade chega e você não está olhando para a oportunidade. Tá de costas para a vida, olhando para trás. Então, se Nossa, eu nunca tinha visto assim, vendo visualmente é muito mais fácil de entender. Isso. Essa aqui é a grande representação. E aí, no seu caso, que houve uma exclusão do pai, o pai foi excluído, automaticamente você é sugada para esse lugar. Você, um irmão mais velho, alguém vai representar o marido da sua mãe, e aí você fica indisponível para relacionamentos, você fica indisponível para os amigos, sempre carregando essa carga, cuidando dos irmãos, auxiliando a mãe com a casa. E aí não sobra dinheiro, porque você tem que trabalhar com isso, representar o pai nas finanças, é muito complexo. Então, por que não tem que ter medo de constelação, que todo mundo fala que foi... Eu falei, eu tenho medo, assim, ela ia fazer alguma coisa aqui sobre prosperidade, né, que a gente ia falar, o que tá impedindo, e eu fiquei, faz, mas eu tenho medo de saber. Não, e aí, numa constelação dessa, por exemplo, o que vai revelar? Ó, você tá ocupando o lugar do seu pai, o que você tem que fazer? Voltar para o seu lugar,
dar o lugar para o seu pai, ele estando aqui ou não, é simbolicamente, Simbólico. Sim. Uhum. né? Eu dou o lugar a você, eu honro a sua vida e olho para o meu futuro. E aí você tem força para cuidar dos filhos, do Isso aqui é trabalho. muito importante. Ah, Tudo tudo. aqui também. Bem, ó, isso aqui é muito importante. Mas o que que é importante, né? A gente sempre quer os bônus, mas a gente não está disponível para olhar para os ônus. Então, é esse movimento, né, de se humildecer, olhar para trás, olhar para as Tirar a raiva e histórias. os Não é julgamentos, tirar, né? eu falo muito para as minhas alunas, não é tirar, não é se livrar, porque aquilo que eu É muito tiro, aquilo que eu difícil. livro, o que que eu tô fazendo? Eu tô querendo colocar uma venda. É muito importante o quê? Que eu olhe, olhe sim, sinta e ressignifique. Dê um novo lugar. Não é tirar do lugar da raiva e colocar no lugar de não de aceitação, aceitar no sentido de, ok, eu estou conivente com o que aconteceu. Mas no sentido de, ok, aconteceu, doeu, não posso mudar o passado, mas o que eu faço a partir daqui? Sim. O que eu faço com isso a partir disso? O que eu faço de bom com isso? Uhum. Não E é o livrar, olhar pra frente, né? o olhar para Olhar frente. pra frente. Exatamente. Porque é o que prende muitas pessoas no passado, né? Essa raiva, essa angústia. Mulheres vivendo relacionamentos de caos, porque lá atrás, com os pais, viram um relacionamento de caos. Ou os pais falando mal do dinheiro. Então, vai trazendo essas dores Uhum. e ficar. Como eu, né? Eu, a representação. Eu digo que eu sou um checklist ambulante. Eu ficava lá, não tenho dinheiro por causa dos meus pais. Não vivo um relacionamento em paz por causa dos meus pais. A partir do momento que eu consegui olhar para isso, para eles, como humanos errantes, né, no seu lugar de pessoas E de eles já verdade. tinham a carga dos pais deles, né? Também Claro, a exatamente, repetição. exatamente. Se a gente começar a fazer um exercício, isso é muito importante, fazer um exercício de olhar para as histórias. Como que os meus pais viveram na infância? Como os meus avós viveram na infância? Como os meus bisavós? E a gente não precisa questionar alguém da família. Ai, como é que foi? Gente, estudar a história. Olhar a história do Brasil, né, 10, 20, Uhum. 30, 50 anos Sim. atrás, vai entendendo quais eram os cenários que vão trazendo como registro para dentro da nossa história familiar. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em relação a dinheiro. Eu tinha pânico de deixar o meu dinheiro em conta bancária. Hum. Eu gostava de pegar o dinheiro na minha mão e ficar olhando. O que que acontece? O meu avô adorava encher o bolso de dinheiro. Sim. Por que que ele fazia isso? Não teve uma época que teve um presidente que foi lá e secou as Colo. contas? Aham. Aham. Gente, eu estava. Congelou todas as Nossa, eu tinha isso poupanças. também quando eu saí de casa, que eu ganhava o dinheiro, fazia o dinheiro, no caso, e ficava olhando ali. Então, Guria, eu estava trazendo esse trauma, eu estava honrando, né, inconscientemente, sendo leal inconscientemente a esse trauma do meu avô. Medo de congelarem seu dinheiro na poupança. Medo de perder, a insegurança. Aí vem outros viés também, que eu também, Uhum. né? Como eu não tive presente o meu pai emocionalmente, então também junta outros tipos de insegurança. Então, o interessante da constelação, né? A visão sistêmica é esse olhar integrativo, que a gente olha para um todo. Ok, eu tenho esse sintoma. Quais são as vertentes? Quais são os fatores que englobam esse sintoma para que eu possa olhar para tudo isso, integrar e seguir? Integrar, sem me Uhum. livrar, sem querer Isso. E sem jogar falar fora. também, eu aceito. Tá bom, eu aceito como você é. Olha que Uhum. posição grandona que eu estou. Arrogante, né? Arrogante. Uhum. Isso é muito importante, é uma posição humilde. Nossa, eu não sei qual é a história do meu pai. Quando eu nasci, ele já era adulto. O que que ele já tinha passado? Eu não sei. Então, indiferente do que aconteceu, aconteceu. Ele foi embora, ok, esse Uhum. lugar está vazio fisicamente, mas energeticamente a alma dele está aqui porque ele me deu a vida. Se não fosse ele, se fosse outra pessoa aqui, não seria eu. Não seria eu, Uhum. exatamente. Não seria eu. Exato. Ele é o único ingrediente secreto para que seja eu. Então é Uhum. isso que eu tenho que me ligar. É isso que a gente Uhum. fala na constelação. Se ligue a isso, a esse movimento. Se não fosse ele, não seria eu. Então era importante que fosse ele. Então Uhum. eu honro a ele a isso. Ele disse sim e eu pude nascer. Porque se ele falasse não quero essa mulher, eu não nasceria também. E me vem muito também um movimento que acontece muito nas minhas aulas, que as alunas elas trazem muito, né? De não gostar de uma parte, o meu pai não esteve presente, ou a minha mãe não esteve presente, e automaticamente, quando há esse movimento de exclusão, eu estou excluindo uma parte minha.
Por mais que eu fale, não, eu não fui criada pelo meu pai, eu não tenho pai. Automaticamente, né, na verdade, assim, eu posso dizer que isso não me dói. Mas Dói. automaticamente, tem gente que para se proteger diz que não dói, né? Mas lá dentro dói, É impossível obviamente não dói. sentir essa E dor. essa pessoa, quando ela exclui uma parte dela, ela tá excluindo a parte da origem dela, ela tá excluindo uma parte dela também. Por que que eu digo? Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Ou seja, eu sou 100% da integração de duas partes. Se eu excluo uma parte da minha origem, eu tô excluindo uma parte interna minha. E aí é onde vem a insegurança, é onde vem procrastinação, é onde vem a escassez, onde vem, enfim, inúmeros efeitos negativos que a gente vai sentindo ao longo da vida. Olha para o pai e para a mãe. Tá com algum problema, tá com algum sintoma, algum desconforto na tua vida? Dá uma olhadinha como é que tá os teus pensamentos lá no fundo, tá? Tem que ser bem honesta com você. E aí, a constelação familiar ajuda nisso, então, né? Podem procurar vocês. Como que funciona o trabalho de vocês, então? Cada uma conta um pouco. Eu trabalho online, atendimento online de constelação. Aqui, como que eu faço, por exemplo, eu vou colocar. Isso, faz a demonstração, vai. Vamos É. falar sobre prosperidade. Vamos lá. Vamos colocar essa bonequinha representando você, representando a Bruna. Então, a gente vai fazer um movimento na câmera, normalmente, que eu tô online, é você olhando para cá. Então, essa é você e vai fazer esse movimento de vida. Então, a sua frente tá para cá. Então, o correto é que você entre no campo, a água vai representar o campo, que você entre vindo para cá, só que você já entra no comecinho, já tem e olha para trás, né? E ó, chega no meio da vida, vai andando. Aqui a gente tá com o ar, então dá um certo movimento. Mas mesmo assim, você olha, chega na metade Desliga da o ar. vida. Desliga o ar. Não, mas tá bom porque você tá vindo para frente, tá? Tá Tá. bom porque você tá vindo, mas continua olhando para Olhando trás. vou indo de ré. Vou É, pra você tá frente, mas meio assim, ó. caranguejo. É. Então, aí, ó, aqui já tem alguma coisa que aconteceu lá na sua infância que te paralisou e te fez olhar para trás. Opa, tem alguém sofrendo aqui, quem que eu preciso substituir? A sua alma faz esse movimento. Então, é isso que eu faço esse atendimento. Eu faço também a terapia sistêmica, porque isso aqui não precisa ser no campo. A gente pode fazer também imaginativa, constelação imaginativa, pode fazer estática, que, como a gente demonstrou, assim, olha, onde escolhe um bonequinho para você, ela escolhe, de repente, um pequenininho, um adulto escolhe um pequenininho. O que me mostra? Está na criança. Né? Tem a mentoria também, que aí a gente faz vários exercícios de ressignificação, porque a constelação é um tema e um movimento. A gente faz vários movimentos, né? Mas é um tema que a pessoa escolhe para a gente olhar para isso. Às vezes, esse movimento é como um efeito dominó, vai batendo em vários outros, porque você voltou para o seu lugar, os outros têm que assumir as suas posições. Então, isso mexe no sistema. E o ideal é que você refaça uma constelação, no mínimo após 3 meses, porque a gente precisa desse movimento de alma reverberar no sistema. Né? Uma terapia sistêmica pode ser semanalmente, a mentoria pode ser também encontro 2 vezes por semana. Né? Então, são movimentos sistêmicos sem entrar no campo. Então, a gente tem esses movimentos. E aí, ó, você continua olhando para trás. Bonequinho vira pra frente. Pelo amor de Deus, eu tô aqui tentando. Bom, mas pelo menos ele foi, né? Ele chegou ali. Vou colocar seu pai e Tá. sua mãe. E aí, esse é o movimento básico de toda a constelação. Eu tenho que colocar a pessoa e os pais. Olha, eles estão olhando pra frente. Ah, não, já tá virando. Já tá virando ó, ali. olha, o seu pai olha para frente. A sua mãe já deu uma travada, olhou para trás. Quer ver que ela vai assumir a mesma posição que você? Olha só você repetindo a sua mamãe. Ai, não é possível. Você vê que a gente não Eu tá tentei a vida encostando. inteira não fazer a mesma coisa. A frase que a gente adora. Pelo amor de Deus, passando vergonha. Não criei um podcast pra passar vergonha. Ai, eu falei que tinha medo. Olha como é inconsciente. Tá virando ali, ó. Eu tentei fazer diferente. Sim, porque né, tu vê ali a pessoa tá fracassando, tá com dificuldade de dinheiro, aí tu sai, se forma, trabalha e tal, faz dinheiro também. Chegou um momento que eu consegui uma grande quantidade de dinheiro e de repente eu comecei a me livrar, gastar e foi. Não, eu precisava consumir, eu precisava me dar a experiência que eu nunca tive. E aí ficou assim, meu Deus, gastei tudo. Você estava sendo leal à sua mãe. Por quê? Você negava a situação dela. Não quero ser como ela, que a gente fala.
Tudo aquilo que eu excluo, eu repito. Aquilo que eu excluo, aquilo que eu nego, aquilo que eu rejeito, aquilo que eu resisto, vai resistir em mim. Exatamente. Eu tenho que incluir. Nossa, minha mãe se deu muito mal. Eu vou aprender com o que ela fez, vou conversar com ela. Mãe, como que aconteceu isso? Olha, vou aprender com essa situação e fazer diferente. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Apenas diferente. Uhum. Sem Exato. julgamento, sem peso. Ai, minha mãe era uma inconsequente. É um julgamento. Não, a minha mãe sempre atrasava. É um julgamento. Sem pesos de julgamento. Esse é o mais importante. E o interessante também é assim, é que o meu público, o grande público que eu atendo são empreendedoras, empresárias, Uhum. né? E aí é bem esse movimento. Tô empreendendo, tô tendo sucesso, tô prosperando meu negócio, de repente algo acontece, Uma começa uma autossabotagem ali. autossabotagem, começa a botar o dinheiro fora. E aí vai olhar pro relacionamento também dentro de casa, começa a virar um caos e vai virando um efeito dominó de coisas negativas. Quando a gente faz os movimentos para olhar para os pais, olhar para o seu passado, olhar para as tuas feridas, dentro do negócio também existe uma modificação. E existem leis sistêmicas também para dentro do negócio. Ai, conta um pouquinho mais. Tudo reverbera. As mesmas leis sistêmicas que a gente trabalha dentro do sistema familiar, nós trabalhamos dentro do negócio. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Pertencimento, todos pertencem. Então, se eu tenho também dentro, o negócio em si, ele é um sistema. Nós temos o sistema familiar, o negócio é um sistema. Qualquer lugar. Relacionamento. sistema. Não, relacionamento ele entra no sistema familiar, mas assim, se você tem um grupo de amigas, sabe aquele grupo do Uhum. WhatsApp de amigas? Aquilo ali Sim. também é um sistema. Você pode perceber, de vez em quando há uma picuinha entre mulheres, que alguém tá excluindo uma amiga. Pô, vai lá olhar também pro relacionamento de mãe, né, com a sua mãe, porque tem um feminino ferido. Ou rompendo uma ordem, né? Quem Isso. chegou primeiro não está sendo respeitado. Isso. E aí, a lei sistêmica de ordem é justamente, temos uma ordem de chegada. Quem chegou primeiro, quem chegou depois. Quem chega primeiro tem precedência. E ordem, pertencimento e equilíbrio, equilíbrio entre dar e receber. Dentro do negócio, se eu estou fazendo movimentos de entrega e não estou cobrando o valor justo pelo meu trabalho, há um desequilíbrio. Se eu estou dando demais e cobro de menos, há um desequilíbrio. Se eu cobro demais também ofereço de menos para o meu cliente, há um desequilíbrio. Então a gente precisa sempre fazer esses ajustes. Olhar e principalmente, por que você dá tanto, se entrega tanto, faz tanto pelo teu cliente e cobra pouco? Porque você tá querendo ser amada, tá querendo agradar, tá querendo ser vista pelos teus pais, provavelmente. Lá na infância te faltou, e aí você coloca os teus clientes no lugar de pai e mãe para receber o colo, para receber o carinho, Aprovação. receber a aprovação, receber o reconhecimento que às vezes faltou lá atrás dos pais. Então, dentro Mesmo que seja pouco ali, né? Tu faz da- o máximo pra se contentar ali com pouco. Aham. E aí é justamente isso, porque quando a gente tem uma ferida emocional, uma ferida que não foi cicatrizada ainda, o que você vai fazer? Inconscientemente, automaticamente. Você vai se colocar em situações que retroalimentem a sua dor. Pra quê? Pra vir fixando na tua mente de, realmente, eu não sou boa. Realmente, eu não sou merecedora disso. Nossa, eu sou péssima. Nossa, todo mundo tem sucesso menos eu. Porque inconscientemente você se coloca em situações que vão retroalimentar a tua dor. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que sempre tem um ganho. Sempre tem um ganho. Eu faço um excelente trabalho, eu atendo as minhas clientes, eu não consigo cobrar, elas ficam pedindo desconto, elas não valorizam o meu trabalho. O que que tem um ganho aí? Todo mundo tá batendo palminha. E Sim. já tem um ganho, outro ganho. Ai, coitada, ela é tão boa, eu recebo essa admiração das pessoas, tudo tem um ganho. Não, eu não quero admiração, eu não quero palminha, eu quero dinheiro, eu tenho que me Quero posicionar. prosperar. Exatamente. Eu tenho que me posicionar. E se posicionar tem um custo. Sim. Se posicionar custa. E aí vem o grande questionamento. Você está disposta a sentir o desconforto de crescer? Você está disposta a sentir o desconforto de desagradar para Pagar ocupar, o preço. ocupar o Uhum. teu lugar? É o que eu pergunto para as minhas alunas. Está disposta? Sim. Porque todo mundo fala, não, eu quero É. dinheiro. Não, claro que eu quero cobrar Todo mais. mundo quer, né? Aí falando começa assim. a remexer. Tá disposta Quer mesmo? Se Quer pagar posiciona, cobra o seu preço. Você vai perder aquela cliente que massageia seu ego. Uhum, Uhum. uhum. Mas aí é uma troca. Você vai perder essa, logo vai vir outra que vai pagar o seu preço. Então, é largar uma coisa para ganhar outra. Você tem que estar bem ciente, por isso que a gente fala muito, tem que se observar. O que eu quero? Consciência e presença. Sim, no caso da mãe e do pai aqui. Para você que assumiu o lugar do seu pai, que
Como que você faz? Você tem que se impor com a sua mãe. Não, mãe, eu não vou fazer mais isso. Eu vou pro meu lugar, eu sou só sua filha. Sua mãe vai ficar brava. Uhum. Tem aquela impressão de que ela vai te deixar de te amar. Nunca vai acontecer, mas a gente tem essa Sim, sensação. o Então, medo. eu tenho que pagar o preço de correr esse risco e voltar pro meu lugar. E no âmbito do negócio, né? Usando Uhum. o mesmo exemplo, só que para cliente. Quando você se posiciona para cliente e diz, não, você vai até aqui. A partir daqui é o meu limite, eu dito as regras do meu negócio. Se a cliente desagradar, o que vai fazer? O que vai acontecer? Ela vai embora. Uhum. E aí é também você suportar esse desconforto de permitir que essa cliente vá embora e abra o campo para a cliente ideal chegar. Porque também é um movimento genuíno. A partir do momento que você se posiciona, aceita o desconforto de vivenciar esse processo, aquela que não está compatível com essa tua nova versão sai para que a ideal chegue no teu negócio. Para que Chegue abra no teu espaço, serviço. né? Exato, Sim. exato. Porque é bem isso mesmo. Quando um espaço se abre, ele está disponível para que outra possa chegar. E aí, se tratando de âmbito de negócio e clientes, quando eu abro espaço para o meu negócio receber as clientes boas, eu preciso com que aquelas que não são mais compatíveis com a minha nova versão saiam para que as novas cheguem. Então, é aceitar também vivenciar esse processo, né? E essa transição, ela é um pouco desconfortável. Mas se você tem essa visão de longo prazo, de, não, eu tô fazendo isso aqui porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei quem eu quero me tornar. Você se permite vivenciar o processo. Conta um pouquinho, então, sobre os teus atendimentos, como que funcionam os teus produtos. Então, eu trabalho também com a constelação familiar, eu faço os movimentos de mesa, como estão aqui. Dentro da sessão de constelação, a sessão terapêutica, né, a ferramenta terapêutica constelação. E aí eu tenho os outros produtos, que são o processo terapêutico, que é um atendimento individualizado. Então, você traz as suas questões, a gente vai passar 3 meses juntas, encontros quinzenais. Eu faço uma ficha de anamnese, analiso quais são os teus pontos, né, que estão ali de dor. E é uma conversa muito profunda, porque você vai trazer para mim os teus desconfortos. E eu vou olhar mais profundamente essa visão sistêmica de onde que está o ponto ali. Porque existe a pontinha do iceberg, que é aquilo que você vê, e existe o fundo do iceberg, que é o que a visão sistêmica vai trabalhar. Então, dentro do processo terapêutico, eu trabalho esse olhar individualizado para você e para suas questões, fazendo movimentos sistêmicos, hipnoterapia, a própria constelação. E eu tenho também um processo que é voltado para negócio, que nós olhamos também para todas as suas questões. Esse processo ele é bem, bem completo, porque ele junta o processo terapêutico voltado que é para a mulher, mas olha para o negócio. Então a gente vai olhar para produto, a gente vai olhar para a essência do teu negócio, a gente vai olhar se tem algum desequilíbrio dentro do teu negócio, posicionamento além do branding, né? Não é só colocar um blazer, um batom, tô posicionada. Não, você está posicionada no teu sistema, Como você está você- posicionada no teu lugar, você está disposta e disponível a assumir a cadeira de empresária, de empreendedora e fazer o teu negócio crescer, porque muitas mulheres começam a empreender para buscar amor, para ser vista, para ser reconhecida no mundo. Não porque ela realmente, de fato, quer empreender. E tem um ponto muito importante. Tem muita mulher que começa a empreender para ficar que nem louca desvairada trabalhando para honrar o esforço da mãe. Uma repetição Uma inconsciente. repetição. Então, se você não tem consciência disso, caos. Eu sempre falo, caos. Então, dentro do processo de negócios, a gente faz esse olhar profundo para olhar para a tua história, quem você é e o que reverbera no teu negócio para que ele possa ir livre, porque o nosso negócio ele não está a serviço de suprir as minhas necessidades infantis. Ele está a serviço de servir o mundo, de transbordar o mundo. Pro mundo. Sim, como vocês são especialistas em mulheres, né? Se fala muito sobre o feminino ferido. Isso vem desde a infância? Como que a constelação pode ajudar nisso? Isso vem antes da infância. Vem. Isso vem Das muito vós, antes. trisavós, é muito antigo. Porque se você for olhar as histórias, né, das mulheres, existem muitas mulheres abafadas. De novo, vamos Excluídas também, né? excluídas. Vamos fazer de Obrigadas. novo uma leitura, né, para a história, né, do mundo, desde que o mundo é mundo. As mulheres sempre foram educadas a se calar, a obedecer, a ficar quietinha, a suprimir o seu prazer e a sua sexualidade. E a Isso, sexualidade tem a ver principalmente com a prosperidade, sexualidade. prazer tem a ver com A prosperidade. culpa da sexualidade, do prazer, Também. divulgar dessas coisas. O que que vão pensar de mim? Até quando sobre gravidez, né? Uhum. Cresci evitando a gravidez total, porque, né? Até Pra não ficar mal falada, pra não ficar difamada. Porque a mulher, ela tinha muito esse lugar de
o bibelô da casa, perfeição. Então, se ela saísse, né, um pezinho fora do lugar, pronto, já difamava a família inteira. E às vezes nem era muito, né? Assim, só olhou para um menino e surgiu fofoca, ela já ia excluída da família. Então, essa vai ser uma dor do feminino que vai estar no nosso sistema. E a mulher era muito também moeda de troca, né? Porque quantos casamentos eram feitos por negócio? Então, o feminino ferido, ele vem de todo esse viés. Os casamentos que foram feitos por negócio, que a mulher, ela estava lá, ela não queria estar. Quanta relação íntima teve ali que a mulher não queria estar presente? E tudo isso vem massacrando o feminino, porque dessa mulher, ela vai crescendo, não, ela vai se desenvolvendo machucada. Ela tem filhos que naquele momento ela não estava nem pronta, às vezes muito jovem, então ela vem com aquela dor. O filho, ele vai olhar para a dor dessa mãe e aí vai trazendo nessas repetições de ciclos. É muito profundo, é muito profundo. Sim. Então, o feminino ferido, ele não é de hoje, ele não é da infância, ele vem de muito além. E como somos mais leais do que livres, a gente vai repetindo o padrão, vai repetindo o padrão. Não, aquilo que você falou, né? Não, eu quero ser diferente da minha mãe. Aí, de repente, você tem uma filha que você trata igualzinho, você traz frases que você ouviu lá atrás, que você nem queria falar, mas de repente acontece uma situação que você fala, que você trata a tua filha e faz com que ela sinta os mesmos sentimentos que você sentiu na infância. Que a sua mãe também sentiu na infância com a avó dela, com a mãe dela. E é por aí, vai. Me pego muito assim, não vou ser agressiva. E de repente dá uma vontade de gritar, vem uma coisa assim. Não, pera, respira, calma. Todo sentimento, toda reação que ela é excessiva, expansiva demais, ela não é só sua. Você tá agindo inconscientemente em lealdade ao quem veio antes. Eu sentia muita raiva. Eu tinha um ódio do meu marido que eu ficava assim, gente, por que eu odeio tanto em determinados momentos, tá bom? Sim. Porque quando a gente brigava, assim, eu sentia, vinha uma raiva que vinha lá de dentro, assim, que Ancestral eu contra sentia os vontade de homens. jogar alguma coisa nele, assim, era assim, vontade de Sim. bater, era uma raiva de bater. E eu ficava assim, gente, não é possível, da onde que veio isso? Porque depois que passava, eu olhava assim, mas não precisava Exagerei, né? tanto. Não precisava tanto. Não precisava tanto. E aí, dentro desse desenvolvimento de conhecimento, né, de autoconhecimento e a visão sistêmica, eu fui entender que dentro da minha ancestralidade, as mulheres não podiam confiar em homens. Ou eles bebiam, quebravam a casa toda, ou eles morriam. E aí elas tinham que ficar sozinhas, dando conta de tudo. Então eu olhava para o meu marido e eu trazia toda essa projeção ancestral de que eu não posso confiar em você, eu tenho que dar conta de tudo. E aí a minha raiva era essa, de querer jogar alguma coisa nele. Compreende como é profundo, como o feminino ferido é muito mais... E vai virando essa mulher trator, porque eu tenho que dar conta de tudo sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha, e vai, dor sobre dor, vai virando uma montanha de dor e vai passando por cima de tudo. E aí você vai ficando enrijecida, travada, sobrecarregada. Aqui, ó. Quer saber se você é uma mulher trator? Sente aqui teus ombros. Se você tá com dor aqui, tá travado, amada, você tá no modo trator, no modo trator. Sim. Porque vai criando essa armadura. E outro ponto muito importante, o quanto também ser essa mulher trator também não traz um reconhecimento, porque eu já fui também essa pessoa. Eu adorava que me chamassem de trator, de pereirão. Que horror, né? Eu também. amava. Ai, como ela é incrível, como ela E aí, faz quando eu tudo. comecei... Tipo, eu não quero fazer tudo sozinha, eu tô fazendo o que eu preciso, né? Na minha cabeça. Mas num lugar eu gostava. Por quê? Reconhecimento, tá forte. Ela não precisa de ninguém. E aí, no momento que eu comecei a me despir das minhas armaduras... Uma Mulher Maravilha. Eu fiquei assim, cara, e agora? Pelo que eu vou ser reconhecida? Pelo que eu vou ser reconhecida? Mas tem outros reconhecimentos. E principalmente você se reconhecer e uma conexão com alguém bem maior. Que para mim, Principal, né? eu sei que a gente fala para um público muito grande, né, com várias crenças. Independente do que você acredite, existe algo muito maior, que o seu reconhecimento não é para pessoas, é para ele. Todo esse movimento, todo esse autoconhecimento, a gente não é para comprar mais uma brusinha, né? Sim. Não é esse o objetivo da vida, é algo mais, é um servir, é estar conectado com todo e lá com o alto. Esse é o objetivo, expandir horizontalmente e verticalmente. Sim, total, você falou tudo é isso mesmo. Gente, então, agora para quem está interessado, né, nisso, nesse movimento de autoconhecimento, se desenvolver, romper esses padrões aí, como que a gente faz para encontrar vocês, para procurar os serviços de vocês? Podem divulgar aí as redes. Eu tenho o meu Instagram, rosesilva.constelice,
Então, digitou lá Constele, você já vai me encontrar. Ele fala assim, todo mundo deve se constelar. Eu defendo isso com unhas e dentes. Todo mundo deve se constelar, conhecer as leis sistêmicas, questionar, ler sobre isso é muito importante, porque se você não trabalha a sua história, a sua base, você não tem força para ir para frente, não tem força para avançar. Então, lá no link da bio tem meu WhatsApp, tem os produtos que eu trabalho, é só entrar em contato, mandar um direct, que eu vou amar responder. E você, Brenda? Bom, eu estou no Instagram, no TikTok, no YouTube. Toda semana eu coloco vídeos lá. Então, se você quer começar a entender um pouquinho mais sobre a visão sistêmica, vá lá no YouTube, comece a assistir os vídeos, porque são aulas interessantíssimas para você abrir, né, esse campo de visão. E lá no meu Instagram também tem todos os meus links. O meu @ é Breheineken. Não é o Heineken da cerveja, tá, gente? É Bre Heineken. Aí você coloca Bre, RE já vai aparecer lá. Brenda Heineken, tanto no YouTube, no TikTok, quanto no Instagram. E fica também um convite para quem quer conhecer mais também sobre a visão sistêmica. Um dos produtos que eu ofereço é o portal Consciência Sistêmica, no qual são aulas já dentro de uma plataforma que você pode assistir no teu momento, maratonar, e temos sempre também um encontro mensal ao vivo, no qual a gente faz movimentos. Então, é uma forma mais sutil de você começar esses movimentos para quem tem medo. São Né, de muitas iniciar, opções. para quem tem medo de iniciar, né? Não quero fazer uma constelação. Você não precisa iniciar fazendo uma constelação, mas você pode começar aumentando o teu nível de consciência e de autoconhecimento para que você mesmo assuma novas posturas na tua vida. Então, é super possível. Fica o convite. Gente, obrigada então pela participação de vocês. Obrigada. Com certeza quem assistir esse episódio sai transformado de alguma forma por tanto conhecimento. E esse foi mais um episódio do The Floripa Podcast. Se você gostou dessa conversa, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.